Estamos de volta com o nosso programa Mulheres, aqui na Imagem da Cidade, agradecendo muito a sua companhia, você aí do outro lado, recebendo as informações evidenciadas no nosso programa, também os nossos convidados que trazem os assuntos pontuais aqui também para deixar você ainda mais sintonizado com os acontecimentos de Blumenau e região, fazendo a diferença no nosso dia a dia. Deixando também aqui o nosso agradecimento pelo carinho especial do Roberto Schneider, da esposa Solange e a sogra, a dona Eraltides. Roberto, Solange e Eraltides, obrigada pelo carinho, obrigada por estar aí do outro lado também nos recebendo. E recebendo esse assunto em evidência nesse momento. Saúde, dicas especiais de alimentos saudáveis. O nosso dia a dia, como é que está a sua alimentação em meio à pandemia? Para falar sobre este assunto tão importante, Eluzi Carneiro, nutricionista, mais uma vez conosco. Eluzi, seja bem-vinda à TV Galega. Sim, eu que agradeço, né, mais uma vez o convite, a confiança, né, de me prestar, deixar esse momento aqui para a gente falar sobre alimentação e saúde. E tá ralado, né, Denise, nessa pandemia aí o pessoal realmente, muita gente engordou, muita gente estava ansiosa e comeu, então vamos ver o que a gente pode ajudar, né? E o que mais a gente ouve, Eluzi, das pessoas é que realmente elas reconhecem que mudaram em muito o seu hábito alimentar, o seu costume alimentar. Umas conseguiram ser mais politicamente corretas, digamos assim, e outras meteram o pé na jaca. Inicialmente acho que teve algumas situações. Alguns sentiram aquilo ali como meio que umas férias, né? A gente ficou em casa inicialmente, né? Então a pessoa começou a fazer pipoca, férias. Só que essas férias ficaram longas demais, né? A gente não tinha essa expectativa que isso se perdurasse até agora e parece que ainda vai mais um tempo, né? E também teve a situação ali de muitas pessoas que ficaram ansiosas, né? E vi também muitas situações dali inicialmente, o pessoal indo comprar no supermercado, fazia estoque de comida em casa, né? Com medo e tal, e essa ansiedade também trouxe o aumento do consumo, né, de calorias, principalmente quando está ligado ao emocional, a gente não vê o pessoal comendo frango e salada, né? Vai mesmo para algo que conforta, que traz aparentemente aí, falsamente, vamos dizer, aí, um conforto emocional, né? Porque isso é muito momentâneo. Então isso geralmente vai para os carboidratos, principalmente carboidratos mais simples, que é o açúcar e a farinha, né? Alimentos ricos nesses alimentos, eles têm o que a gente chama de ação dopaminérgica, ou seja, eles têm sim uma ação aqui no nosso córtex frontal similar, né, à ação da droga mesmo, da cocaína, que aumenta a quantidade de dopamina, que é um hormônio que dá aquela sensação de prazer e bem-estar momentâneo. Então esses alimentos, eles têm sim essa mesma ação, tanto que quando a gente vai fazer um trabalho de retirada e de sair deste vício, dessa adicção que a gente fala, existe uma semelhança ali, né, no tratamento com droga. Logicamente, não estou falando aqui que o açúcar e a farinha, né, não quero comparar com uma droga, mas faz o mesmo efeito no nosso cérebro, né, tanto que quando a gente vai fazer essa ação de retirada, existe toda aquela situação de abstinência, de dificuldade, de recaída. Então isso é bem importante a gente entender para que a gente possa tomar as rédeas e entender que vai passar por esse processo se realmente quer sair dessa, né? Até mesmo porque esses alimentos, eles estão relacionados com o aparecimento de algumas doenças importantes, como diabetes, obesidade, hipertensão, doenças cardíacas pela formação inflamatória que esses alimentos apresentam e câncer também. Sobre a questão de alimentos que podem evitar aquele processo de anti-inflamatório no nosso organismo, que alimentos são esses? Porque assim, um momento que nem agora, Eluzi, a gente pode
realmente valorizar a informação. Porque as pessoas querem, muitas vezes, querem sim, né, conhecer um pouco mais, mas acabam desconhecendo ali da sua receita diária, do seu cardápio diário, a importância de cada um daqueles itens. Por exemplo, para combater esse processo anti-inflamatório no corpo, que tipo de alimento a gente deveria evitar? Quando a gente fala em inflamação, às vezes a gente acha que inflamação é um negócio externo, né? Que tem que ver alguma coisa. O que é inflamação, né? É o teu corpo estar recebendo uma informação que precisa ativar o sistema imunológico para atacar, né? Então, a gente tem aí processo inflamatório, né, como fundo nessas doenças que eu citei todas elas, a obesidade, a diabetes, a hipertensão, e também doenças, por exemplo, como doenças autoimunes. Então, para isso a gente tem que diminuir os inflamatórios, farinha, açúcar, os agrotóxicos em excesso, né, diante de como a gente consegue os alimentos industrializados, mas é bem importante entender que a gente pode turbinar a alimentação com alimentos que têm esse aspecto anti-inflamatório, né, que vão nos dar um suporte, melhorando toda essa característica inflamatória. Então, a gente pode incluir alimentos, quando a gente fala em anti-inflamatório, que vem na minha cabeça como profissional, em primeiro lugar, são alimentos ricos em gorduras boas, gorduras de origem vegetal e gorduras que têm esse aspecto de trabalhar anti-inflamatório, né? Então, a gente pode incluir aí um punhado, uma colher de sopa do que a gente chama de nuts ou oleaginosas, que são as castanhas, castanha do Pará, de caju, o próprio amendoim, que não é dessa família, mas também podemos considerar, nozes. A gente fala muito dos óleos vegetais, né, principalmente os extra virgens ou virgens, né, não aqueles óleos refinados que a gente costuma usar na alimentação, como soja, milho, mas sim óleos como azeite de oliva, óleo de abacate, que é excelente, a gente tem pouco, né, conhecimento, pouco acesso, óleo de linhaça, que é um excelente óleo, não é muito gostoso, mas aí a gente trabalha nesse aspecto como fonte de ômegas, né, esses óleos são fontes de ômegas, que é o que tem ação anti-inflamatória. Então o óleo de linhaça ele é muito utilizado ali para mulheres, menopausa, TPM, dores que a gente tem nesses períodos, combate ao câncer, como câncer de mama e próstata. Então você usar uma colher de sopa 2 vezes ao dia desse óleo é muito interessante, além de ter todo esse aspecto anti-inflamatório e excelente fonte de ômega. A gente pode falar também dos peixes, que são fontes de ômega. São fontes de ômega porque consomem algas, então a fonte de ômega 3 primária são as algas. Então a gente também pode incluir as algas na nossa alimentação. Não é comum aqui, né, no Ocidente, mas tem para vender, né, ali perto dos hortifrutis, assim como a gente tem essas algas que tem, né, no sushi, que a gente conhece, é essa mesmo, né, você compra ela em folhinha e pode rasgar nas preparações, são excelentes também fontes de ômega 3, antioxidantes também como vitamina C. Isso é fácil, né? Uma laranja ao dia, um limão espremido, abacaxi, goiaba, as folhas verdes escuras também são fontes de vitamina C, couve, tem muita opção, né, Denise? Rúcula, agrião, a gente pode estar incluindo aí no nosso dia a dia. Fontes de vitamina E, a gente cai para esses óleos, não posso deixar de citar o abacate, que eu acho que toda vez que eu venho aqui eu cito o abacate. Que ainda é visto como um tabu para muitas pessoas, né? Mas não é calórico. E a pessoa está lá comendo pizza. Eu falo, pizza é calórico, o abacate é um alimento. Mas tu vê no abacate com muito açúcar também não aí a gente, né, tem os malefícios do açúcar, né, que a gente está colocando aqui, né? O brasileiro acho que é um dos únicos povos que come abacate com açúcar ou leite condensado, essa é a invenção do Brasil. Mas dá pra gente fazer ele como um guacamole, né? Amassa, bota um pouquinho de azeite de oliva, coloca um pouquinho de tomatinho, salsinha, cebolinha. Eu gosto de ensinar muito os meus pacientes a fazer a maionese de abacate, que vai ter com um pouquinho de azeite de oliva, um pouquinho de mostarda, salzinho, e aí tempera, aí consegue fazer o herring,
né, que é a sardinha, que é excelente fonte de ômega 3, estão falando dos anti-inflamatórios aí, com essa maionese de abacate e faz ali no pãozinho da tarde. Então a gente tira essa maionese industrializada e faz uma maionese de abacate que fica muito gostoso e funciona. Então a gente pode pensar mais em nutrição, porque quando a gente vê um nutricionista vindo falar, né, Denise, a gente pensa muito em não pode. Então eu gosto muito de trabalhar com isso, né? Incluir mais e parar de ficar excluindo muito da alimentação. Não pode comer banana. Tornar essa escolha mais prazerosa e com mais opções. Isso, e pensar em turbinar mesmo, e incluir, né? Como que está a minha alimentação? Ela está nutritiva? Eu tenho trabalhado muito isso com meus pacientes. Eu falei, olha, não pense em nutrição. Se você, nutri, eles perguntam, posso tirar isso daqui? Eu falei, tá, tu vai colocar esse nutriente aonde? Mas eu quero emagrecer mais rápido, posso cortar o jantar, posso cortar o café da manhã, mas a gente tem que lembrar que a gente tem nutrientes ali, principalmente se foi uma dieta, um cardápio estabelecido por um nutricionista, vai estar riquíssimo aí de nutrientes. Puxa vida, não posso deixar de falar das frutas vermelhas, né? O morango, as amoras, as framboesas, o mirtilo, isso era muito longe da nossa realidade, né, por serem frutas mais importadas, vamos dizer, né, muito conhecido como as berries, né, os americanos têm muito, mas hoje a gente já tem muita produção disso aqui, né, e na nossa região, em Santa Catarina, tem muita produção de mirtilo, então cada vez vai ficar mais acessível, né, também em custo, mas também, né, próximo aí da nossa região, né, de uma maneira até mais orgânica a produção dessas frutas. Então essas frutas têm um alto potencial anti-inflamatório, antioxidante também, protetores de vasos sanguíneos, vale aí para a gente pensar na circulação, na parte sanguínea também. Então essas frutas são bem interessantes para a gente incluir como antioxidantes. O Eluz, trabalhar o lado emocional das pessoas, você falou há pouco, realmente muitas pessoas estão compensando esse momento da pandemia nos alimentos, né? Mas para trabalhar um pouco mais o lado emocional, psicológico das pessoas, que não está fácil para ninguém. Não. Mas aí como é que a gente poderia também introduzir nesse cardápio alimentos para esse direcionamento? Não tem como a gente trabalhar a alimentação, uma dieta saudável, sem a gente pensar no lado emocional, né? Porque a gente tem aquela comida que conforta, aquela comida que vai suportar uma situação de tristeza, né? Que é momentâneo. A que conforta a gente tem, né? A comida que lembra a avó, a comida no Natal, a comida que agora a gente vê em festas, né? Então a gente também tem essa parte social da comida, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Então, mas na alimentação, o que a gente pode fazer? O chocolate, o cacau é uma excelente fonte de antioxidante também, anti-inflamatório, mas a gente pode falar que ele realmente traz essa sensação de melhora, de conforto, bem-estar, porque ele tem essa propriedade de melhorar a produção de serotonina e dopamina, que são esses hormônios que realmente trazem prazer. Então a gente pode colocar na alimentação, sim, a gente pode usar o chocolate como um nutriente. Logicamente eu estou falando, quanto mais saudável for esse chocolate, porque é o cacau que traz esses benefícios, né? O chocolate, na verdade, é uma mistura, né? É uma preparação, é uma receita feita com cacau. E a gente pode usar um chocolate com mais teor de cacau, né, 50%, 70%. As pessoas aí que precisam emagrecer, diabéticas, que têm alguma particularidade, escolhem um chocolate mais sem açúcar. Mas ali nos estudos a gente tem uma quantidade diária que pode ser introduzida, que seriam 10 a 20 gramas. Então a gente tem que aprender a comer esse chocolate como um benefício à saúde. Fora isso, Denise, a gente pode citar algumas ervas, logicamente, a gente entrar na fitoterapia para auxiliar e acalmar os ânimos, melhorar a ansiedade. Não posso deixar de citar duas específicas, né, que é a camomila, que todo mundo conhece, e a passiflora, que é o maracujá. Então tem estudos mostrando aí
a camomila, o extrato de camomila 3 vezes ao dia, né, comparado aí com medicamentos para controle de ansiedade, tendo a mesma resposta. Logicamente que esses estudos, eles falam em extratos, né, uma concentração mais aumentada, que vai ser prescrita ali pelo médico ou pelo nutricionista em consulta. Mas a gente não pode, a gente pode utilizar isso dentro do nosso dia a dia usando um chá de camomila 3 vezes ao dia. Um chá de passiflora, que você compra também nessas casas de produtos naturais, 3 vezes ao dia. Vamos lá, como que você faz chá? Na verdade, quando a gente usa essas plantas, a gente faz infusões. A gente sempre aquece a água, não deixa ferver muito, então começou as primeiras bolinhas, desliga e coloca uma quantidade em 300 ml de um infusor ou uma colher de sobremesa mais ou menos, abafa 10 minutos, coa e toma. As pessoas perguntam muito para mim, Denise, posso tomar em quanto tempo? Até 24 horas e pode até tomar geladinho. E muitas vezes a gente indica aí no verão os suchás, que é a base de chá, com o abacaxi, por exemplo, né? Fica um suchá de abacaxi com camomila. Então a gente já tem a ação da vitamina C e a ação ali da camomila. E dá para fazer também o chá da polpa de maracujá, que fica muito gostoso. À noite, para quem está com insônia, dificuldade de dormir, ferve ali em 500 ml de água uma polpa de maracujá, deixa ali fervendo ali uns 15 minutos, apaga, coloca melissa e camomila. Essa quantidade que eu falei, né? Um infusor, abafa 10 minutinhos, coa e toma logo antes de dormir. Maravilhoso. Falei da melissa, a melissa para acalmar também tem estudos muito interessantes. A valeriana também ela inclusive quando você vai prescrever como fitoterápico, ela só pode ser prescrita por médico. Ela é medicamentosa, né? Então ela tem tanto efeito positivo que não é qualquer um que pode prescrever, né? E os efeitos, e logicamente os chás a gente tem efeitos terapêuticos, também tem que ficar antenado. Não pode tomar sincronicamente, você tem que tomar por um período. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio e o conhecimento também, né? Por benefícios. Isso, é bom sempre consultar, né? Então a valeriana também tem na forma de chá, geralmente as pessoas não conseguem tomar porque ela não é muito cheirosa. Mas aí dá para você associar talvez com maracujá, como eu falei, que perfuma, né? O chá, a polpa de maracujá, e colocar um pouquinho da erva, da valeriana. Ela é utilizada mesmo assim para a ansiedade, como ansiolítico mesmo, né? Então a gente pode usar a natureza a nosso favor aí. Seguindo essa aula e ainda olhando para a nossa natureza a nosso favor, Elose, muitas mulheres, mais as mulheres, elas reclamam que estão inchadas, determinado momento do mês estão mais inchadas, barriguinha também mais inchada. Como é que a gente poderia também pontuar esse tipo de queixa e trazer para elas respostas para essa situação? Vamos lá, o edema, né, o inchaço. Quando a gente fala em período pré-menstrual, isso acontece por causa da parte hormonal. Então a gente pode utilizar alguns chás que vão ajudar, como o chá de gengibre, porque a gente tem uma ação muito anti-inflamatória. Não falei do gengibre, não podia deixar de falar, né? No anti-inflamatório, gengibre e a cúrcuma, o açafrão também, são muito anti-inflamatórios, né? Tem muito estudo bom com essas duas plantas, né? Com essas duas raízes. Então, o chá de gengibre pode ajudar. A gente tem a cavalinha também, que é um diurético natural, vai ajudar. Mas também a gente pode lembrar de algumas coisas que incham, que não é só hormonal, né? A falta de hidratação, então ali faz uma conta aí, pega o seu peso, multiplica por 350 ml de água e você vai saber quanto que você precisa tomar ao longo do dia. Vai dar uma média aí de 1,6, 1,8, 2, 2,300, dependendo do peso da pessoa. Então, quando a pessoa não hidrata, e tem muita gente que não hidrata, não gosto de água. Oi? Como que não gosta? Não tem gosto, nada, tem que aprender. Então, sempre, não gosto, mas tudo bem, vai tomar porque isso é nutriente, né? Então, quando o corpo sente essa restrição, mas eu não tenho sede, não precisa ter sede para tomar água, né? O corpo ele precisa de hidratação para uma série de coisas que não cabe aí na pergunta, né? A gente está falando de retenção. Mas quando o corpo ele está em restrição de líquido,
o que ele faz? Ele retém, né? Para não esvaziar. Então, a gente tem que observar se está comendo direitinho, né? Se está tomando água direitinho. E outra coisa, muitas vezes esse inchaço vem do consumo excessivo de carboidrato, né? Muito doce, come todo dia um bolinho, uma cuca, sempre tem açúcar nas refeições, a dieta é à base de farinha, come pão de manhã, bolachinha à tarde, e à noite vai comer pizza, né? Ou massa. Não tem problema comer pizza, mas o que eu estou falando é na sequência, né? Diariamente, né? Tá? A pizza é um evento, né? É um consumo eventual. Então, o que acontece aí, Denise? A gente tem uma alta concentração de glicose no sangue, aumenta a insulina retém sódio, fica retido. Então, às vezes a gente fica procurando resposta para desinchar, mas é aonde eu estou inchando, né? Equilibra, elimina e depois vai ter essa resposta muito mais rápida. Exatamente. Eluze, está terminando o nosso tempo. Eu queria dar 30 segundos para você para fortalecer a nossa imunidade em meio à pandemia com quais alimentos? Certo. A imunidade a gente constrói ao longo da vida. Então, sempre buscar alimentos mais naturais, menos artificiais, mas você pode incluir aí na tua alimentação vitamina C, laranja, abacaxi, as folhas verdes escuras que eu já falei, inclui fontes de zinco, então as carnes são importantes, ovos não pode deixar de faltar, e também a gente pode falar aí do gengibre e do açafrão, que eu deixei de falar no início, mas agora falando como auxiliares da imunidade, eles são excelentes também para a nossa imunidade. Excelente foi ter você aqui também conosco hoje. Aqui. Muito obrigada pela companhia. Eu que agradeço. Tá, gente, obrigada também por você que esteve aí do outro lado fazendo companhia para mim, para as nossas convidadas aqui no nosso programa Mulheres. A você, dona Yolanda, do Sem Depilação Yolanda, obrigada por esse carinho todo especial, aguardando sempre a chegada do nosso programa e depois dividindo com a gente também esse momento. A gente fica muito feliz pela sua companhia, tá? Um beijo grande. A equipe da Loja Maria Tereza Moda Mulher, também o nosso agradecimento nesse momento por estar conosco já há tanto tempo, oferecendo as roupas que eu utilizo aqui na nossa programação, esperando por você ali na loja, na rua Floriano Peixoto, bem na região central de Blumenau. Belas roupas para você ficar ainda mais bonita, arrasar agora nessa nova estação e, claro, receber todo o atendimento especial da Loja Maria Tereza Moda Mulher. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira, em uma nova oportunidade, programa Mulheres aqui na nossa TV Galega. Até lá!